Vamos começar com os pincéis e com os aplicadores para base. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é, tudo que eu vou falar aqui é sobre os pincéis que eu tenho. Existem muito mais, mas eu não vejo a necessidade de ter tudo isso, a não ser que você seja profissional. O pincel mais utilizado para base é esse pincel aqui, que o nome dele é pincel Kabuki reto, porque o topo dele aqui, ó, vocês podem ver que é bem retinho. Ele tem muitas cerdas, então ele ajuda muito a passar base e espalhar. Esse é o pincel que eu mais gosto para base, seguido desse pincel de escovinha. Quanto mais cerdas ele tiver, quanto mais juntas for a cerda, melhor para passar base, porque fica menos marcado e espalha melhor. Também tem o tradicional língua de gato, que é esse bem fininho. O que acontece com ele? Eu acho que quando você passa base, ele marca muito. Ele foi um dos primeiros pincéis de base que foi inventado. Então, eu acho que ele já tá bem ultrapassado. Depois tem os aplicadores. Eu amo passar o pincel com qualquer um deles e depois vir com a esponjinha ou aplicar direto com a esponjinha. Quem assistiu meus últimos vídeos viram que é o método que eu mais utilizo, porque eu acho que deixa a base. Gosto muito que eu acho que deixa a pele mais lisinha, sem nenhuma marcação. E ela tem vários tamanhos, eu recomendo sempre essa maior. Também tem dessa daqui que eu uso bastante. E tem a Cila Sponge, que ela é de silicone. A Cila Sponge foi uma febre quando lançou, mas aqui, dica da BA. Não gastem os vossos dinheiro com isso, tá? Não presta, uma porcaria. Horrível, gente, horrível. Se for pra recomendar, ou o pincel Kabuki topo reto, ou a esponjinha pra... Aproveitar que eu tô falando desses pincéis de escovinha, esse daqui que é o mais cheio eu uso pra base. Eles têm vários tamanhos, que eles são bons pra passar corretivos menorzinhos, dá até pra fazer iluminação abaixo da sobrancelha, dá pra fazer muita coisa com eles. Pincéis para pó. Eles são bem gordinhos, porque eles precisam ocupar uma área maior para economizar tempo. Então, aqui você pega o pó e ele já pega uma área bem grande. Por que eu tenho tudo isso? Eu uso esse mais gordinho para passar o pó. E esses aqui eu uso pro contorno. Contorno claro e os contornos escuros. Então, eles são para contorno em pó, tá vendo? Eles são bem fofinhos. Aí aqui eu vou mostrar os pincéis que eu uso para corretivo e blush. Esse pincel chanfrado, ele é bem indicado também para fazer contorno. Mas um pincel reto vai ter o mesmo efeito que ele, gente. É só frescura, tá? Esses assim, que ele é mais chanfradinho e mais durinho, tá vendo? Eu uso muito para corretivo na área embaixo dos olhos. Mas também uso muito a esponjinha para espalhar o corretivo. Gosto dele, ou da esponja queijinho, ou da mini gota, porque eles têm essa parte mais fininha, que encaixa certinho ali no olho, e não borra o que você já terminou o olho, ou o rímel que você já passou. Ele é ótimo pincel de blush, você vai ver que ele é menos fofinho, tem menos cerda que o de pó, e ele já é mais afinalado assim, porque o blush não precisa de uma área muito grande. Então, esses pincéis são ótimos para blush. Esse pincel é muito utilizado para contorno, porque ele tem as cerdas mais curtinhas e bem centralizado, então o contorno fica bem retinho, depois você vem esfumando com esse. Precisa ter isso? Não precisa, pode ter só esse, tá, gente? Não tem necessidade. Esse pincel é o Dual Fiber, ele tem dois tipos de cerdas, ele tem cerdas que engrossam até essa marca preta, e aqui em cima ela fica um menorzinho, mais fininha. Ele é bom para polir a base e para dar acabamento. Para os pincéis de iluminador. Esses são os famosos pincéis leque. Eles já estão bem em desuso, tá, gente? Mas eu gosto bastante deles porque eles são bem retinhos, então eles pegam um espaço pequeno e já aplica na área certinha do... Esse daqui também é um pincel iluminador. E você pode ver que ele é bem menorzinho do que os de pó, porque ele precisa aplicar só numa área, né? Não precisa ser uma área muito grande do iluminador. Mas também gosto de usar muito esses dois aqui, que são de esfumar, mas são mais gordinhos. Agora vamos para os pincéis para sobrancelha e para delineado. Vocês vão ver que eles são bem chanfradinhos, tá vendo? E bem fininhos, ó. Para delineado e para sobrancelha, eles precisam ser assim, ó. Vamos para os pincéis de esfumar. Gente, eu sou completamente apaixonada por pincéis de esfumar. De verdade, é meu amor mesmo. Muito amor por eles. Então, a maioria que eu tenho aqui são repetidos, tudo de esfumar. Cada pincel, ele dá um efeito diferente no esfumado. Então, esses mais curtinhos,
eles são ótimos para você concentrar o esfumado em uma área. Por exemplo, o côncavo. Força com eles no côncavo que vai esfumar a linha do... Esses 3 pincéis, eles já dão para espalhar mesmo o esfumado. Então, você vai conseguir espalhar bem o esfumado, tá vendo que eles são formatos diferentes? E deixar ele sem marcação. Esse também é de esfumar. Você consegue alongar o esfumado, fazer mais detalhes no esfumado com ele. Esses 2 que são mais gordinhos, você consegue arredondar o esfumado e fazer um esfumado numa área muito maior. Esses são os pincéis de sombra. O que eles têm em comum eles são bem retinhos, assim, fininhos, tá vendo? E bem densos, porque quando você coloca a sombra para aplicar, você vai depositar a sombra, não esfregar. Esses são pincéis para detalhes, eles são menorzinhos, tá vendo? Esses 3. Você pode usar para colocar glitter, para aplicar sombra embaixo da linha d'água, para fazer algum desenho no olho. Esse pincel é pincel de precisão para... Esse pincel de precisão, ele vai passar num lugar específico e vai ficar muito forte a sombra ali, porque ele já é para isso. E esse é um pincel lápis, você vai conseguir desenhar a sombra aonde você passar com ele. Antigamente eu usava muito esse pincel de esponjinha, só que eu acho que ele é muito difícil de lavar, de tirar a sombra daqui. Ele é muito bom para aplicar a sombra, mas para reutilizar eu não gosto muito, então não recomendo muito não. Agora saíram esses pincéis de silicone, ele é igual ao que eu mostrei agora, só que é de silicone, não esponjinha. É ótimo porque ele não absorve o produto, então ele gruda o glitter aqui e aplica todo o glitter. Glória a Deus, aleluia, acabou, tá, gente? E esses últimos são os pincéis de corretivo, que você também pode usar para passar o corretivo, para fazer aquelas marcações de contorno, embaixo do olho, nas laterais. Como eu lavo? Eu uso essa tábua que eu fiz, né, pra lavar o pincel. Gente, no YouTube tem vídeo fazendo essa tábua e lavando o pincel, tá? E uso shampoo Johnson's Baby mesmo. Jogo o shampoo aqui, molho o pincel e vou esfregando até ficar limpo. Deixo secar deitado, tá, gente? Nunca deixa secar o pincel em pé, porque a água entra aqui, vai tirando toda a cola das cerdas e as cerdas do pincel vão se soltando com o tempo. Então, sempre deitadinho pra secar. Armazeno. Os meus pincéis ficam todos aqui, ó, desse jeitinho que tá. Isso são redinhas para ajudar a manter o formato das cerdas. Então, o pincel, ele geralmente você vai usando, ele vai ficando aberto, todo aberto. E aí, com o tempo, ele vai ficando todo abertinho e vai perdendo o formato. Então, para não estragar os meus pincéis, quando eu não tô usando esses pincéis mais gordinhos, eu coloco a redinha e deixo ele assim, que ele vai preservar o formato.